Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo da Epístola aos Romanos. E hoje a gente vai prosseguir do capítulo 5, do verso 3 ao 8. Então, antes da gente ler o texto, vamos lá então na passagem para vermos o ponto específico aí citado no título. Mas a gente pode ler todo até o verso 8, mas vamos começar do 1, né, para que possamos ver todo o contexto. Vamos lá. Romanos 5, de 1 a 8. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por o justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a partir do verso 3, quando diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e aí prossegue. Então, é a partir desse versículo que esse tópico aqui do livro de Bruce Anstey vai tratar, até o verso 8. E o título acaba sendo Educação Espiritual na Escola de Deus. Conforme mencionado anteriormente, as três principais coisas que Paulo abordou no capítulo 5 têm a ver com a posição e perspectiva dos crentes. Agora, nos versículos 3 ao 8, ele prossegue para falar de coisas que têm a ver com a peregrinação e o caminho dos crentes. Então, sobre esse parágrafo aqui, irmãos, essa parte que fala da posição e perspectiva dos crentes é o que é citado aqui, do 1 ao 2, que a gente viu anteriormente. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque esses dois versos aqui falam disso que o Bruce trata aqui, posição. Nós estamos em Cristo e a perspectiva é a questão de nos gloriarmos na esperança de Deus. Essa esperança, no caso, é o momento que nós esperamos quando o Senhor vier nos chamar nos ares. O tão glorioso momento do arrebatamento. Então, ele diz que a partir dos versos 3 e 8, o apóstolo Paulo prossegue para falar de coisas que têm a ver com a peregrinação e o caminho dos crentes, com base no entendimento da posição e perspectiva que o cristão tem diante de Deus. Paulo, então, diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, ou a perseverança, e a paciência, ou a perseverança, a experiência,
e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nestes versículos, o crente é visto passando por provações e tribulações no caminho da fé, e tirando proveito espiritualmente dessas experiências. Isso mostra que depois de sermos justificados pela fé, Deus nos matricula em sua escola, onde nos são ensinadas lições divinas por meio de experiências da vida. Estando intensamente interessado no desenvolvimento moral e espiritual de seus filhos, imediatamente após sermos salvos, Deus começa uma obra em nós para nos conformar à imagem de seu Filho. A referência citada é Romanos 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Seu amor é tal que não nos deixa no estado em que ele nos encontra, mas se compromete a realizar uma renovação moral de nossos seres, usando a pressão externa de provações e tribulações na vida para realizá-la. Este é outro benefício resultante de ser justificado pela fé. Esse assunto lembra o que a gente está vendo também em outra reunião, né, que é o livro de Bruce Spencer, que trata sobre as provações, o propósito das provações. Inclusive, fica aí a indicação para os irmãos para lerem esse ministério escrito também, porque ele é muito bom sobre esse assunto. E é justamente tratado isso em Romanos 5. Porque, irmãos, para a gente relembrar novamente, quando diz aqui, sendo, pois, justificados pela fé tudo que a gente já viu aqui, né, a partir até o verso 2, é tratado da nossa posição e da nossa perspectiva com base no fato de nós sermos salvos em Cristo Jesus, por meio do Evangelho da Graça, sendo pertencentes à igreja e nós tendo todo esse conhecimento das bênçãos espirituais que temos em Cristo e que isso é inabalável, porque isso é uma obra de Deus em nossas vidas. E, logicamente, uma obra de Deus não falha. Então, nós já podemos, mesmo aqui na Terra, mesmo com esse nosso corpo exterior, com esse corpo que vai se deteriorando, nós temos a consciência e nós já sabemos que nós somos salvos em Cristo Jesus e que já estamos aptos, inclusive, para sermos chamados a qualquer momento para estar juntamente com o Senhor, para todo sempre. Então, isso tem a ver com posição, e posição é inabalável. Não muda esse fato. E é com base nesse fato que a gente tem a nossa perspectiva, ou seja, a nossa esperança, que é o que é falado no verso 2. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriar significa também nos alegramos, nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Mas o que acontece? Do momento de nossa salvação até o momento da concretização dessa esperança,
que vai ser no arrebatamento, nós estamos num período de peregrinação. O que isso significa? Que nós, sendo moradores celestiais e que já sabemos disso, que o nosso lar é no céu, não é aqui na terra, nós estamos aqui ainda. Nós estamos peregrinando. E uma figura disso é o Abraão, ao qual Deus prometeu uma terra para ele, e ele passou em tudo, em várias terras, em várias localidades, só que ele não se fixava, diferentemente de Ló, que se encantou, né, pela vista de Sodoma. Mas Abraão, ele ia de lugar em lugar, fazendo sua tenda, sabendo que a qualquer momento ele iria ter que sair dali, porque ele estava em peregrinação. E nós, né, tratando como essa figura, nós estamos nessa mesma situação. A gente está aqui na Terra temporariamente, e temporariamente também sofremos tribulações aqui. Mas a gente, através desse fato de que, vendo aqui pela palavra de Deus, que Deus permite essas provações em nossas vidas, é para nos conformar à imagem de seu filho, como é dito lá em Romanos 8, 29. Vou colocar lá novamente. E aqui a palavra de Deus diz, porque os que dantes conheceu, aqui é cada um de nós, irmãos, que Deus está tratando aqui, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus, irmãos, nesse período de peregrinação, o seu trabalho de salvação em nós, ele não para. Nós fomos salvos, a nossa alma, nós fomos salvos numa questão de um julgamento judicial, nós nem vamos passar por esse julgamento de condenação, pois nós estamos em Cristo, então nem entraremos em julgamento, e nós já sabemos disso, mas Deus, ele quer nos salvar em todos os sentidos, quer nos salvar de situações aqui da terra, ele quer que nós nos salvemos da má doutrina, e por aí vai, há muitos tipos de salvação. Mas para isso é necessário que a gente encare as situações desse mundo, sabendo que Deus permite e sabendo também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive está aqui Romanos 8, né? Também. Aqui, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, Deus, ele trabalha em nossa vida. Ele ainda trabalha por nós, né, nesse tempo de peregrinação. Deus, ele continua trabalhando em nossas vidas. E a tribulação é um recurso que Deus usa para nos ensinar, para que por meio da experiência a gente possa conhecer mais o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós estamos nesse relacionamento agora, em família, de uma maneira muito próxima, que só a igreja tem esse privilégio de chamar Deus de Pai, de ter Deus como Pai e de que o Senhor como Salvador, como Redentor, nessa posição de estarmos em Cristo. É um privilégio muito grande. Por isso que Deus, ele continua tratando conosco aqui nesse tempo de peregrinação. Então é muito importante, porque isso tem a ver com a nossa vida aqui agora também, o nosso presente, né? Nós passamos pela salvação, e aí no meio aqui tem esse tempo de peregrinação, e aqui no final tem o arrebatamento. Então a gente precisa entender que nesse tempo de peregrinação, nesse meio tempo aí, Deus, ele trata conosco, ele nos cuida, ele ainda nos guarda de muitas situações, e as tribulações também é uma parte que Deus utiliza para que a gente possa glorificá-lo. Mas para que a gente possa entender isso, irmãos, é necessário comunhão, porque a nossa carne não consegue compreender isso. Inclusive, para a nossa carne não tem sentido nenhum quando se fala da tribulação como algo positivo. E aí, quando mistura com as religiões, da maneira como as pessoas interpretam as tribulações como
como algo ruim, como tá tudo dando errado, então quer dizer que Deus não tá te amando, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é muito importante separar o que é o pensamento do homem e o pensamento de Deus sobre essa questão. Porque quando a gente tem comunhão com Deus, com a sua mente, com seus propósitos sobre nós, a gente pode encarar qualquer situação, mas estando firmes na promessa de Deus em nossa vida. Interessante como ele coloca essa parte. Deixa eu aumentar aqui para mim achar. Nestes versículos, o crente é visto passando por provações e tribulações no caminho da fé e tirando proveito espiritualmente dessas experiências. Isto mostra que, depois de sermos justificados pela fé, Deus nos matricula em sua escola, onde são ensinadas lições divinas por meio de experiências da vida, estando intensamente interessado no desenvolvimento moral e espiritual de seus filhos. Imediatamente após sermos salvos, Deus começa uma obra em nós para nos conformar à imagem do seu Filho. Aí tem a referência lá que a gente já leu lá, Romanos 8, 29. Eu queria pedir, Michel, para colocar em Efésios 4, para a gente ler uma passagem, a partir do 25. Fala, pelo que deixai a mentira e fale a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Pode subir, por favor. Irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, interessante isso aí que o irmão coloca, né, dessa matrícula na escola de Deus, porque quando a gente se converte, quando a gente é justificado, a gente crê no Senhor Jesus, muito das práticas, né, que a gente tinha no tempo de incredulidade, a gente remove imediatamente, né? Ele fala lá de roubo, mentira, né? Embora um crente em Cristo ele ainda possa cometer algum pecado desses aí, né? Mesmo crendo, ele ainda é capaz, ele tem a carne ainda e ele ainda está sujeito a tropeçar em um pecado desse aí de roubo, de mentira ou qualquer outro, até mais grave. Mas esses pecados que a gente cometia num tempo de incredulidade, digamos assim, que são coisas mais grosseiras, a gente remove de imediato, né? Então, se a gente mentir, a gente busca evitar a mentira. Se a gente roubava, a gente deixa de roubar. Se a gente prostituía, a gente deixa de prostituir. Se a gente adulterava, a gente deixa de adulterar. Isso fruto, né, de uma conversão genuína da fé no Senhor e de ter sido habitado pelo Espírito Santo. Só que há coisas em nós, né, que são mais difíceis da gente largar. São mais, como essas que Michel estão colocando aí, e outras, né? Amargura, ira, cólera, malícia, uma
uma aí difícil da gente tirar, né? A gente às vezes age maliciosamente com os nossos irmãos, às vezes a gente age maliciosamente até com o incrédulo em alguma situação. Existem muitas situações que a gente consegue esconder, né, das pessoas, esconder, né, ou camuflar de nossos irmãos. Eu digo isso porque nós temos a carne, né, irmão? E a gente sabe que a carne para nada aproveita. Eu não estou fazendo julgamento aqui. Só uma realidade, infelizmente, é para nossa vergonha isso aí. Então, essas coisas, e muitas que a gente às vezes nem detecta em nós mesmos que nós temos, né? Aí é preciso Deus usar desse instrumento aí, que são as tribulações, né? Muitas vezes, para remover esses males aí que estão lá travados dentro do nosso coração, né? E que a gente resiste em se desfazer deles, né? Então, esses aí que estão enraizados, aí o Senhor que conhece a cada um de nós e sabe onde que nosso calo dói, aí o Senhor, como o irmão diz aí, que o Senhor ele vai usar das tribulações, das experiências da vida, para remover de cada cristão essas coisas aí que são incondizentes com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Porque a intenção aí é de nos conformar à imagem do seu Filho. Então, ao longo da nossa caminhada aqui neste mundo, da nossa vida cristã, o Senhor vai tratando, né, de cada uma dessas situações, Ele vai tirando, né, e Ele vai promovendo, né, essas situações em nossas vidas, e Ele vai nos tratando, e a gente vai. Isso aí é um curso natural do cristão, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê que muito do que a gente tinha e fazia foi ficando para trás. Por quê? Porque o Senhor foi tratando isso em nossas vidas, né? Através das dificuldades da vida que Ele põe em nossa vida, para poder nos corrigir, nos ensinar. Às vezes a gente não tem a sabedoria necessária para lidar com as situações, Ele nos ensina também sabedoria. O irmão Bruce ele fala uma coisa interessante que é quando Deus ele quer usar uma pessoa, um servo seu, né, um cristão no serviço, ele antes precisa reduzir essa pessoa a um tamanho apropriado para ser usado por Deus, né? E nós sempre nos achamos além do que nós realmente somos, né? Só que Deus, ele que conhece bem a gente, ele precisa, isso é o Bruce que fala, né? Deus antes ele precisa nos reduzir a um tamanho apropriado. E ele usa também das tribulações, né? O irmão Mário fala que o Senhor vai quebrando a gente aos poucos, né? Vai quebrando a gente, para que a gente reconheça que a gente não é nada, né? E que se a gente pode ser usado pelo Senhor para a boa obra, né, que Ele quer nos usar, tudo precisa vir de Deus, porque da carne não serve para Deus, né? A energia da carne nas coisas do Senhor não tem valor. Então, a gente precisa ser usado pelo Espírito de Deus para as boas obras, né, que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para que a gente andasse nela. Então, o Senhor ele vai nos moldando e nos ensinando a, a conhecer a vontade dele, o modo dele de Deus pensar e agir, o desejo da forma que ele deseja que a gente age nas situações, né? Isso aí em todas as situações, né? Com os incrédulos, para pregar o evangelho, para lidar com as questões na família, na assembleia, em todas, né? Da nossa vida. E ele segue ensinando a gente assim, né? E um dos instrumentos, como o Michel disse aí, que Deus usa, né? E que funciona bastante, a gente sabe disso, é a tribulação, né? As dificuldades, principalmente enfermidades, né? Quando a gente adquire uma enfermidade e a gente percebe, a gente descobre realmente, ou tem a noção exata de que a gente não é nada.
né? A gente não tem poder de nada, a gente fica inutilizado ali. E aí a gente tem uma dimensão exata do que a gente é, nada, né? Porque assim o Senhor faz para que a gente aprenda a depender dele, né? A gente aprenda a depender dele. E não tenha em nós, não ache em nós poder algum. Porque é tropeço. Se a gente achar que a gente tem a força para alguma coisa, nas coisas do Senhor, a gente pode ter alguma sabedoria nas coisas do mundo, alguma energia pode funcionar nas coisas do mundo, né, da carne, pode dar certo nos negócios ou em qualquer outra área da vida comum da gente, né? Mas nas coisas do Senhor, todo o poder, né, toda a sabedoria, toda a energia, ela tem que vir de Deus, né, através do Espírito Santo. Então, como o Senhor, né, deseja que a gente seja útil na senda cristã, né, na obra dele, aí ele vai usar agora um dos muitos instrumentos, né, que a gente está tratando aqui das tribulações, né, mas ele vai usar, entre muitos que ele tem, né, as tribulações para nos moldar à semelhança do seu filho e nos ensinar a caminhar em conformidade com os seus pensamentos, né, com o pensamento dele. É interessante que o irmão coloca aí, né, dessa escola de Deus, né? Então, nesse parágrafo, a gente viu então os motivos para que nós nos gloriemos nas tribulações, como é dito no verso 3. Então, a gente vai agora então para outro parágrafo, que diz: o aspecto do ensino espiritual em vista aqui não é o lado intelectual da verdade, o que poderíamos chamar de aprendizado de livros, embora o ministério escrito seja valioso e útil para edificar os santos na mais santíssima fé. Aí a referência aqui é Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então diz aqui que o ministério escrito, né, essas lições espirituais não são aprendidas por esse meio. Essas lições têm a ver com o desenvolvimento do caráter cristão e elas só podem ser aprendidas por meio das tribulações ou provações da vida. John Nelson Darby observou que provações não podem por si mesmas conferir graça, mas sob a mão de Deus podem quebrar a vontade e detectar males ocultos e não suspeitados, que, se julgados, a nova vida será mais plenamente desenvolvida e Deus terá um lugar maior no coração. Além disso, pela tribulação, a humilde dependência é ensinada e, como resultado, há menos confiança em si mesmo e na carne, e uma conscientização de que o mundo não é nada, e o que é eternamente verdadeiro e divino tem um lugar maior na alma. Assim, tribulações ou provações têm uma maneira de nos desconectar de nossos recursos materiais e posições na vida e nos conectar mais conscientemente com o que é espiritual e eterno.
Por meio de provações, aprendemos lições valiosas sobre nós mesmos e sobre nosso grande Deus. Aprendemos sobre nossa própria insuficiência e sobre sua toda suficiência. E essas coisas nos levam a uma apreciação mais profunda do amor de Deus e a um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é interessante então aqui essa parte, né, do que as tribulações nos mostram, porque a gente vê na palavra de Deus falando de como a nossa carne é nossa inimiga, de como o mundo jaz no maligno, e a gente sabe conscientemente sobre essas questões, porque está na palavra de Deus. Mas quando a gente passa por certas situações que envolvem a nossa carne ou o mundo, a gente vai percebendo na prática o que isso significa. Então, muitas vezes a tribulação nos ensina isso. E, inclusive, uma parte aqui do texto do irmão Bruce, que fala que às vezes a tribulação nos faz quebrar a vontade e detectar males ocultos e não suspeitados. Às vezes ações ou pensamentos que nós temos, que é contra, que não tem a ver com a conformidade do que é Cristo, né, o Filho de Deus, que a gente viu que Deus está trabalhando para nos conformar à imagem do seu Filho amado. Então, tem coisas que a gente pode estar fazendo ou pensando que, quando não nos atinge, de certa maneira, nós ficamos relaxados. E a gente pode até saber que é errado, intelectualmente falando, quando a gente, por exemplo, estuda aqui esse texto, ou quando a gente vai ler a palavra, medita, a gente pode entender, mas podemos ficar relaxados porque, de certa maneira, não nos atinge diretamente. Mas aí, quando acontece uma situação, quando Deus permite uma situação em nossas vidas, muitas vezes a gente pode se atentar a algo que a gente não estava prestando atenção e então mudar a rota. E então julgar, se auto-julgar, né, confessando os devidos pecados a Deus, reconhecendo o erro e prosseguindo na obediência. Então, as tribulações da vida têm essa parte importante de mostrar a prática. Muitos de nós, irmãos, lemos aquele versículo que diz que o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, pela fé, nós lemos esse versículo, nós lemos essa fala do Senhor Jesus, porque o próprio Senhor que falou isso, e pela fé nós cremos que é verdade. Todos nós cremos pela fé que isso é uma verdade. Mas como nós sentimos esse versículo é relativo. Por quê? Porque a experiência de saber o que é o mundo e o que é que significa as aflições é diferente para cada um de nós. Isso tem a ver com a experiência. Então, às vezes, você vai ler isso, você pode ler isso para um irmão, o irmão meditar nisso, mas tem aquele outro irmão ou irmã, quando ouve um versículo, vai falar assim, é verdade, não, mas isso é verdade. Não, esse mundo me é cheio de aflição, é verdade. E aí começa... Eita. Assim, aí começa
a falar assim, não, é verdade, é isso mesmo, esse mundo é cheio de aflição, né? E denota uma experiência de vida comprovando de como realmente esse mundo é cheio de aflições. Por quê? Porque a pessoa ela tem uma experiência de vida com Deus, com situações, que inclusive faz ela conhecer Deus de uma maneira que só ela pode saber. Essa questão da experiência com Deus, irmãos, eu não posso sentir o conhecimento que o irmão tem de Deus de acordo com a sua experiência. Então, a experiência é algo muito importante. E essa experiência, Deus quer que nós tenhamos também, mas que tenhamos com obediência. A gente pode falhar sim, e nós somos falhos, mas Deus ele nos dá total capacidade para que a gente passe essas tribulações com alegria, com o conforto de saber que nós estamos em Cristo. E pela fé, nós cremos nisso aqui que o Senhor falou. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, irmãos, quando a gente tem uma experiência com o Senhor, quando a gente passa por essas tribulações de cabeça erguida e não desanimado, porque pela fé nós cremos que Cristo já venceu o mundo e nós somos vitoriosos em Cristo, nós passamos por essa experiência e essa experiência nos faz mais conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós saímos no lucro. Porque nós percebemos que o que Cristo disse é uma verdade, mas nós sabemos que é uma verdade de que nós podemos passar por tudo isso com bom ânimo, porque ele falou isso também. Então, o cristão ele não pode ver o lado negativo nessas situações, porque pela fé nós sabemos que não há. Lembra daquele versículo? Todas as coisas cooperam para o bem. Isso, para que nós possamos entender também isso, é pela fé, mas a experiência nos faz entender de uma maneira mais poderosa esses versículos. Tanto esse, como aquele que fala que todas as coisas cooperam para o bem. Então, é a prática, ela é muito importante também. E é isso que o Bruce está tratando aqui, né? Os efeitos das tribulações. Pode nos fazer quebrar a vontade, detectar males ocultos e não suspeitados. A nova vida que temos em Cristo, ela será mais plenamente desenvolvida na nossa prática de vida. Não é que a nova vida que nós temos em Cristo, ela precisa desenvolver no sentido de melhorar, porque a nossa nova vida em Cristo, ela é perfeita, porque nós temos a vida de Cristo, não há o que melhorar. Mas é desenvolver no sentido da nossa prática aqui, enquanto estamos peregrinando. Nós podemos já desfrutar dessa nova natureza em Deus. Então, aqui fala de outros pontos, né? A tribulação nos faz perceber que nós temos que ter menos confiança em nós mesmos e na carne, e uma conscientização de que o mundo não é nada, e o que é eternamente verdadeiro e divino tem um lugar maior na alma, que é Cristo. As provações têm uma maneira de nos desconectar de nossos recursos materiais e posições na vida. Ou seja, tudo isso aqui nessa vida, irmãos, é vaidade. Quando a gente quer buscar posição na vida, quando a gente acha que os recursos materiais vão nos salvar de alguma coisa, a gente, quando bota essas questões aqui da terra em primeiro lugar antes do Senhor Jesus, essa idolatria, Deus pode usar tribulações para jogar na nossa cara que isso não é nada. E a tribulação também nos faz conectar mais com o que é espiritual e eterno. Porque a gente vai percebendo que esse mundo realmente não é o nosso lugar. Por meio da tribulação, nós aprendemos lições valiosas sobre nós mesmos e sobre o nosso grande Deus. Aprendemos a nossa própria insuficiência e sobre a toda suficiência de Deus. E tudo isso, irmãos, nos levam a uma apreciação mais profunda do amor de Deus e a um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Então, olha que coisa boa que a tribulação causa, o efeito que pode nos causar com Deus. Mais intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Então,
é tudo positivo. É tudo positivo. Mas é o que eu falei anteriormente. A gente só vai saber desfrutar se a gente está nessa comunhão, nessa mente de Deus sobre esse assunto. Porque se a gente for em qualquer outro lugar, né, querer buscar em outro lugar essas explicações, as tribulações sempre é visto de má forma. A pobreza, a injúria, a perseguição, né? A cada tipo de ensinamento, né? Mas a nossa alegria, o nosso privilégio é de estarmos aqui, podendo compartilhar dessa mente de Deus e perceber que as tribulações nos faz ter mais intimidade com o Senhor, como é dito aqui. Dá para pôr no Salmo 119, Michel, para a gente ver. Interessante esse salmo. O 71. Porque não sei se é Davi, né? Escreve ele. Aí, ó. A gente pode perguntar assim, como que uma tribulação pode ser bom? Aí Davi achou bom. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A jornada dos filhos de Israel no deserto tipifica esse aspecto de nossa educação espiritual. De fato, esses versículos em Romanos 5 têm sido chamados frequentemente de a jornada do deserto do cristão. No Mar Vermelho, o Senhor tirou Israel do Egito, mas no deserto ele tirou o Egito de Israel. Ou pelo menos esse era o seu desejo. O primeiro é o mato, o segundo é um processo. Da mesma forma, quando o Senhor nos toma e nos salva, ele tem muito prazer em nós no sentido de remover coisas que são inconsistentes com seu caráter. Então, temos aqui as duas referências, Salmos 139, verso 3. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. É o 4, Michel. Uai, a minha aqui tá errada. Então vamos lá. No livro tá 9, é? Isso. Tira, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Frequentemente, há motivos em princípios mundanos em nós que podemos não estar conscientes, os quais ele se compromete com cuidado e precisão divinos a remover por meio da pressão das provações. Deus não trouxe pecado, tristeza e problemas ao mundo, mas agora que essas coisas estão aqui, ele as utiliza para nos ensinar lições importantes em sua escola, lições de obediência, dependência, etc. E aqui há um poema. No deserto, Deus te ensinará que Deus você encontrou.
paciente, gracioso, poderoso, santo, toda a sua graça abundará. Só uma curiosidade, esse trechinho que Michel leu é uma parte do inário inglês. The Little Flock, parece chamado lá. O hino 76. Então, para relembrarmos até aqui, nós vemos que o capítulo 5 inicia com a nossa posição em Cristo, o efeito que isso tem, que é a paz com Deus, que é inabalável, não é isso? Por nosso Senhor Jesus Cristo, aquele quem fez a obra de redenção, o autor dessa obra. E aqui fala dos nossos direitos, né? Com base nessa obra, entrada pela fé, estamos firmes nessa fé, nessa graça, e nos alegramos na esperança da glória de Deus. E aí, com base nisso, dessa esperança e de nossa posição, e sabendo disso, nós nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações aqui, irmãos, como o Bruce disse e separou, na fase da peregrinação, da nossa peregrinação, que está entre a nossa salvação até o momento da concretização do arrebatamento. Então, entre um e o outro, vai nos ocorrer tribulações. Mas devemos e podemos nos alegrar nessas coisas. Porque a tribulação produz a paciência experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Até aqui, esse ponto, os irmãos e as irmãs conseguiram entender bem? Ah, graças a Deus, um bocado de sim. O irmão José foi além, botou perfeito. Como a gente está com um tempinho ainda, vamos entrar então no detalhe do verso 3 aqui, que o irmão Bruce vai tratar, que é o nos gloriamos nas tribulações. O que é que significa isso exatamente? Paulo, portanto, declara o seguinte: nos gloriamos ou nos regozijamos nas tribulações. Esta é a fé falando da perspectiva do que caracteriza a experiência cristã normal. Por que o irmão Bruce coloca muitas vezes nos textos dele experiência cristã normal? Porque não há nada de absurdo nisso. Se você é cristão e está sofrendo tribulação, encare isso como uma normalidade, porque isso não está nada fora do lugar. É isso mesmo que acontece e acontecerá enquanto estivermos aqui. Cabe a gente entender do porquê, né? Mas é uma experiência cristã normal. Na verdade, nosso estado pode ser pobre,
e podemos reclamar em vez de nos regozijar quando as provações surgem em nosso caminho. Mas ele não está falando aqui de um estado cristão anormal. Paulo diz: nos gloriamos, não porque os cristãos gostam de provas, mas porque sabemos que todas essas provações e tribulações trabalham para o nosso proveito espiritual. E aqui tem a referência de Romanos 8:28. Qual será que é, hein? Acho que nem foi citado ainda. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O outro é 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Sob seu ensinamento divino, somos capazes de nos beneficiar das experiências pelas quais passamos na vida. E é por isso que os cristãos podem se alegrar em tais ocasiões. A referência é Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes ou passardes em várias tentações. Então, esse ponto aqui, para lembrar, é porque somos capazes de nos beneficiar das experiências pelas quais passamos na vida. E é por isso que os cristãos podem se alegrar em tais ocasiões. Sendo assim, sabendo que estas coisas foram permitidas por Deus para o nosso proveito espiritual, quando nos deparamos com provações, em vez de dizer, como posso sair disso? Deveríamos estar dizendo, o que posso tirar disso? Deus quer que sejamos exercitados sobre as provas que ocorrem em nossas vidas e que tiremos proveito espiritual delas. Tá vendo, irmãos? Por isso, a importância de nós entendermos a sã doutrina, de nós entendermos claramente a mente de Deus, porque isso nos causa um efeito, na hora de nós obedecermos, ah, da maneira correta, de como Deus deseja, de acordo com a sua palavra. Então, a gente, aprendendo todo esse assunto aqui, que nós estamos vendo da tribulação, aqui o irmão Bruce, ele dá uma ação prática, né? Então, de como um cristão, passando por essas situações que tem a ver com o cristianismo normal, que é a perseguição, que é a tribulação e por aí vai, quando nos depararmos com isso, sabendo dessas verdades, ao invés de pensarmos como posso sair disso, é pensar o que posso tirar disso, qual proveito que eu posso ter nessa situação. E também não quer dizer que o cristão não vai deixar de orar porque está passando. Claro que nós devemos pedir ao Senhor socorro, pedir a sua orientação, mas entendendo também que se Deus permitiu tal situação em nossa vida, foi para algum proveito, porque Deus não quer o nosso mal. E nós não devemos pensar negativo, porque pela fé nós sabemos que Deus permitiu para um proveito nosso espiritual, para conhecermos melhor a Ele. Então precisamos ter isso em mente na prática, quando a situação realmente acontece. Paulo, então, fala de uma cadeia de coisas positivas que resultam quando as provações são aceitas apropriadamente das mãos de Deus em fé. Ele diz: a tribulação produz a paciência ou a resistência. Resistência traz a ideia de perseverança
ou constância no caminho da fé. Isto é, ser capaz de continuar, mesmo diante de oposição. Já que tudo sobre o cristianismo é contrário ao curso do mundo, o cristão deve viver sua vida contra a correnteza, e a importante qualidade da resistência ou firmeza é necessária. As provações têm uma maneira de intensificar nossas convicções naquilo em que acreditamos e, assim, nos preparar mentalmente para resistir à oposição a elas relacionada. Paciência, resistência. É isso que a tribulação produz em nós. Também, que depois vai chegar aos outros. Irmãos, julgo que a gente já falou bastante coisa, então a gente pode deixar para uma próxima reunião o versículo 4, e daí a gente aprofundar. Então a gente pode estar meditando na tudo que a gente já falou até aqui. Certo, irmão Elton? Por mim, tudo bem. Então eu vou encerrar aqui a gravação.